Adventista é mestre em chicana, em malabarismo, em pirotecnias exegéticas, hermenêuticas. Eu nunca vi um povo para fazer tanto malabarismo, chicana e pirotecnia com a palavra como a teologia adventista. Nunca, não conheço ninguém melhor do que a teologia adventista para fazer isso. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aí vai dizer a teologia adventista o seguinte: está vendo como Deus pode sim apagar o nome de alguém do livro da vida? Se você pega esse texto, desconecta-o do seu contexto, que é o que faz a teologia adventista e faz muito bem, você vai colocar Moisés contra João. Porque João, descrevendo os acontecimentos dos últimos dias, aqueles que inclusive antecederão a volta de Jesus, ele diz claramente: olha, permanecerão do lado do anticristo todos aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Mas aí vem a igreja adventista, com base em Êxodo 32, 33, desconectado do seu contexto, e diz o seguinte: não é bem assim. Moisés está falando que Deus vai riscar do livro todo aquele que pecar contra ele. Muito bem! Já que vocês querem desconectar Êxodo 32, 33 do seu contexto e querem enfiar goela abaixo Êxodo 32, 33 na cabeça e na mente de todo mundo, a quem vocês querem manipular com a vossa mentirosa verdade, então vamos analisar alguns desdobramentos de se entender Êxodo 32, 33 sob a ótica adventista. Se Êxodo 32, 33 for como os adventistas entendem, for realmente aquilo que diz a igreja adventista a respeito deste texto, estamos todos ferradíssimos. Por quê? Porque todos nós pecamos, ou há alguém impecável no seio adventista. E eu estou ignorando esta nova categoria de gente que habita no seio da igreja adventista, seres impecáveis, seres que não pecam, são santos. Oh! Eu estou ignorando, como eu sou ignorante, como eu sou tolo, como eu sou soberbo, como eu sou arrogante, como eu sou idiota, como eu sou burro, como eu sou criança em teologia, como eu sou infante em teologia. Eu não sabia, meu Deus do céu, que existem seres impecáveis na igreja adventista, porque somente a esses seres impecáveis que não pecam, a essa categoria de santos, que se aplica a Êxodo 32, 33, conforme o entendimento da teologia adventista. Riscarei do meu livro, diz Deus a Moisés, todo aquele que pecar contra mim. Tem algum ser impecável dentro da igreja adventista para que o seu nome possa permanecer para sempre no livro da vida? Para que Deus não possa riscar o seu nomezinho do livro da vida? Existe essa categoria de gente dentro da igreja adventista? Impecáveis? Se existe, eu sou ignorante, eu não sei. Eu realmente confesso agora toda a minha ignorância, toda a minha estupidez. E se não existe seres impecáveis dentro da igreja adventista do sétimo dia, como é que eles aplicam Êxodo 32, 33 a si mesmos? Como? Como eles aplicam? Eu queria saber como é que a teologia adventista aplica a si mesma, a sua membresia, todo o entendimento de Êxodo 32, 33, entendimento deles a Êxodo 32, 33, já que a teologia adventista diz que este livro ao qual Deus faz referência aqui é o livro da vida, né? Tendo isso em mente. Inclusive, a teologia adventista vai afirmar isso, não, o livro ao qual Deus faz referência aqui é o livro da vida do Cordeiro. E João no Apocalipse diz que todos agora, nos últimos dias, nos dias que antecederão imediatamente a segunda vinda de Jesus a esta terra, nestes dias, todos aqueles
que se colocarem do lado do anticristo ou da besta, de modo contrário a Deus, é porque nunca tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida. De uma coisa eu posso ter certeza: se a Igreja Adventista consegue conciliar o entendimento de Moisés, de Êxodo 32 e 33, com Apocalipse 3:8 e 17:8, eu digo não o entendimento bíblico, eu digo se a Igreja consegue conciliar o entendimento dela a respeito de Êxodo 32, 33 com Apocalipse 13:8 e 17:8, nós só podemos deduzir uma coisa, ou duas, quando muito. Ou há impecáveis dentro da Igreja Adventista, essa é uma dedução, ou então o entendimento adventista a respeito de Êxodo 32 e 33 está equivocado, porque do contrário nós temos que admitir que há seres impecáveis dentro da Igreja Adventista. E aí, como é que fica a questão? Pois como é que fica a questão, não é mesmo, Paulo César? Bom, pessoal, nesse vídeo a gente dá continuidade à nossa série, analisando nesse momento a forma como o Paulo César da TV Caminho Livre usa a Bíblia e hoje eu vou falar um pouco do tal do texto fora do contexto, beleza? Já faz aí uns 2 ou 3 vídeos que nós estamos analisando os métodos de estudo bíblico da TV Caminho Livre, como é que eles usam a Bíblia, e aí eles me acusaram a Igreja Adventista de usar um tal do método texto-prova. A gente já devolveu a gentileza e demonstrou que quem usa o método do texto-prova é ele, né? São eles da TV Caminho Livre. E agora eu queria tratar de uma outra questão bastante interessante, que tem que ver com a ideia do texto fora do contexto, tá? A ideia de que quando existe uma interpretação com a qual alguém não concorda, e essa pessoa quer tentar trazer uma justificativa para dizer por que aquela interpretação com a qual ela não concorda está errada, é muito comum que a pessoa diga, não, porque está usando o texto fora do contexto. É como se isso fosse uma espécie de argumento coringa, que você pode usar em qualquer situação para simplesmente tentar lançar algum tipo de relativização ou sombra de dúvida sobre um argumento com o qual você não concorde e ao qual você deseje combater, tá bom? Então, esse é um argumento muito usado, a gente pode trabalhar ele de uma forma um pouco mais extensa e mais profunda, inclusive fora, né, desse embate ou debate entre a gente e a TV Caminho Predestinado e tudo mais. Mas eu queria aproveitar, né, esse ensejo de que eu estou fazendo uma análise de como que o Paulo César estuda a Bíblia e prega a Bíblia e toda essa retórica e esses métodos de estudo e não sei mais o que, para demonstrar algumas coisas que creio ser importantes para cada um identificar na hora de se deparar com argumentos do tipo daqueles criados pelo Paulo César ou por pessoas como o Paulo César, tá bom? Então é aquilo, né? A Igreja Adventista, segundo Paulo César, é mestre em chicana, malabarismo e pirotecnias exegéticas e hermenêuticas, porque usa os textos fora do seu contexto. Essa parte do vídeo que eu cortei para vocês aí é a continuação daquilo que eu coloquei no meu vídeo passado. Quando o Paulo César usou o método do texto-prova para tentar provar que Apocalipse 13:8 e 17:8 de alguma maneira colocavam um checkmate no arminianismo adventista de forma especial. E na verdade não existe perda da salvação, porque os nomes estão escritos no livro da vida desde a eternidade, e esses nomes não podem ser apagados, porque quem adora a besta nunca teve o nome escrito no livro da vida. Então, basicamente assim, todo mundo que é perdido não teve o nome escrito no livro da vida, e todo mundo que é salvo teve o nome escrito no livro da vida, e não existe apagamento de nomes do livro da vida. Basicamente esse é o argumento. Conquanto Apocalipse 13:8 e 17:8 não digam as coisas nesses termos,
é próprio do método texto-prova usar textos bíblicos para tentar ensinar uma ideia em nome do texto que não está claramente presente no texto, né? E aí estabelece-se a confusão entre as opiniões do intérprete e o que de fato o texto diz. E o intérprete então está tentando conectar a sua interpretação que leva o texto além do que ele diz para a autoridade bíblica da palavra de Deus e tudo mais. Aí o que acontece? Depois de fazer então esse argumento baseado no uso do método do texto-prova, o Paulo César começa no seu vídeo a tratar algumas possíveis objeções ao uso que ele está fazendo aí de Apocalipse 13:8 e 17:8. Aí ele diz, né, nesse contexto, que os adventistas são mestres em chicana, em malabarismo e pirotecnia e tentam utilizar-se de Êxodo 32, verso 33 para, de alguma forma, contrapor a argumentação do Paulo César. E aí está escrito lá em Êxodo 32, 33, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Essas são as palavras de Deus falando com Moisés, segundo o relato bíblico. E aí as coisas começam a ficar bastante interessantes, porque o Paulo César, a partir daí, supõe que caso uma leitura adventista do sétimo dia, de Êxodo 32, 33, viesse a fazer sentido, ela estaria em contraponto ou em contradição com aquilo que João escreve no Apocalipse, lá em Apocalipse 13:8 e 17:8. Entretanto, o que acontece? A gente demonstrou no vídeo passado que a exegese do Paulo César em relação aos textos apocalípticos não leva em conta o texto original, nem a sua melhor interpretação. De maneira que é plenamente possível interpretar os textos do Apocalipse sob uma ótica arminiana e não é necessário pressupor ou concluir o calvinismo para manter-se fiel àquilo que Apocalipse 13:8 e 17:8 dizem, ok? Como o Paulo César não sabe disso enquanto grava o seu vídeo, ele supõe estar de posse de um argumento irrefutável, até porque ele tem 2 textos prova, né? E aí ele diz assim, então, se o adventismo estiver correto em relação ao riscar o nome do livro lá em Êxodo 32, 33, vai haver uma contradição com Apocalipse 13:8 e 17:8, beleza? Basicamente é isso que o Paulo César está fazendo. E ele diz assim, né, que segundo João, no Apocalipse, ele diz claramente que permanecerão do lado do anticristo todos aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. A gente demonstrou no vídeo passado que essa não é a leitura correta do texto grego, e a leitura correta tem algumas implicações, e uma delas é de que a partir da perspectiva do fim da história, o nome que está escrito no livro da vida é o salvo e o nome que não está é o perdido, mas que isso de maneira nenhuma faz referência ao processo histórico do escrever ou apagar nomes do livro da vida, que pode ser, de alguma maneira, concluído a partir de um estudo mais profundo do tema, na Palavra de Deus e em outros textos, e Êxodo 32, verso 33, é um desses outros textos. Então o Paulo César, ele demonstra que ele entende e sabe que existem textos na Bíblia que podem dar uma interpretação um pouco diferente daquela que o calvinismo está oferecendo. E agora ele traz então o texto do Êxodo à discussão e diz que o texto do Êxodo é a base da Igreja Adventista do Sétimo Dia para dizer que Deus apaga nomes do livro da vida. Veja, Êxodo 32, 33 não é a única base, mas sim, naturalmente, é um dos textos importantes dentro desta discussão. E aí o Paulo César diz que a gente tira Êxodo 32, 33 do seu contexto para manipular as pessoas e enfiar a goela abaixo com a nossa mentirosa verdade. Ô Paulo César, se é verdade não é mentirosa, e se é mentirosa não é verdade, tá bom? Você poderia dizer assim, a nossa mentirosa teoria, beleza? Não fala mentirosa verdade não, que fica feio,
e fica um pouco sem sentido o que você está dizendo. Claro, é possível compreender o que você quer dizer, mas você não está acuradamente colocando as questões na forma de se expressar, tá? E quando a gente discute, especialmente algo tão profundamente linguístico quanto a teologia, é importante a gente buscar uma maior precisão possível nas nossas falas. Claro, a gente erra, e enquanto estamos vivos temos a chance de consertar algo que a gente erra e explicar o que a gente estava querendo dizer, mas o quão mais claro nós formos já na primeira instância, facilita a análise dos discursos e das compreensões e das doutrinas e das teorias de uma forma geral, beleza? Então fechou. Aí o Paulo César diz que, vamos lá, já que o Adventismo quer excluir Êxodo 32, 33 do seu contexto, vamos analisar alguns desdobramentos do entendimento adventista. E aí começa a imaginar como que seria, né, a doutrina, a verdade, as implicações de uma visão adventista a partir da leitura lá do texto que a gente leu, arriscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aí ele diz assim, se o entendimento adventista for correto, todos nós estamos ferradíssimos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o texto diz que Deus vai riscar todo aquele que peca contra ele, já que todo mundo peca, todo mundo vai ser riscado, ou existe alguém na categoria dos impecáveis? Esse é o nível da argumentação da pessoa que pretende dar aula de teologia para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Parabéns! Parabéns, Paulo César. Devemos bater palmas mesmo dentro desse contexto, porque é muita ousadia, irmão. É de fato muita ousadia da sua parte trabalhar as questões dentro desses termos. Então, vamos lá, né? O Paulo César, inclusive, dentro desse contexto, ele percebe-se que fica muito emocionalmente envolvido, né? Oh, existem pessoas impecáveis e santos, e assim, começa a trazer uma afetação ao seu tom de voz que, psicologicamente falando, demonstra uma forte carga emocional do assunto do pecado sobre a discussão como um todo em relação à experiência e à perspectiva do Paulo César. Isso é uma coisa importante de perceber, porque, na verdade, acontece realmente um fenômeno que precisa ser identificado, até mesmo para a gente poder entender um pouco a predileção do Paulo César pelo calvinismo em detrimento do arminianismo adventista. Dentro do arminianismo adventista, a ideia do pecado é compreendida em termos, vamos pensar assim, um pouco mais complicados do que dentro da visão calvinista. Então, dentro da ideia arminiana adventista, as pessoas têm liberdade de escolha, elas podem escolher mentir ou não mentir, e se elas escolhem mentir, elas escolhem transgredir, elas são culpadas, e elas precisam se arrepender e escolher falar a verdade e vencer o pecado no contexto da fé, do novo nascimento, do arrependimento e de tudo mais. Mais cedo ou mais tarde, isso tudo vai conduzir os adventistas a perspectivas de que a fé sincera, verdadeira, realmente arrependida de quem nasce de novo, vai afastar a pessoa do pecado. Então, provavelmente o que acontece é que, como Paulo César não consegue se afastar do pecado, ele foi procurar uma doutrina que pudesse, de alguma forma, dentro da perspectiva dele, melhor responder à sua relação com o pecado. E ele encontrou no calvinismo essa alternativa. Então, você não peca por causa de livre-arbítrio, você não tem livre-arbítrio nenhum, porque a sua natureza já é caída. Então você faz o pecado naturalmente e somente pela escolha incondicional de Deus na eleição, na predestinação, pela morte de Cristo em seu favor e a graça irresistível e não sei mais o que, é que você pode ser salvo. E você é salvo sem nenhuma cooperação da sua parte. E você continua sendo pecador mesmo sendo salvo.
Então, na verdade, a relação do calvinista com o pecado, ela é um pouco mais, entre aspas, tranquila. Ele se sente mais tranquilo em relação ao pecado do que as pessoas dentro de um paradigma mais arminiano e adventista. Inclusive, esse ponto é um ponto muito importante de todos compreenderem. Eu já gastei milhares de horas estudando, pregando, ensinando e produzindo material a respeito desse assunto, do assunto do pecado da perspectiva adventista. Sim, é verdade que muitos adventistas, por não compreenderem a teologia bíblica, desenvolvem de alguma maneira neuroses e problemas mentais e psicológicos e espirituais por causa dessa ideia do pecado, e eu sou culpado, e eu tenho pecado, e eu não consigo vencer o pecado, e eu vou me perder, ou eu vou perder a salvação, ou coisas dessa natureza. E de fato, para resolver esses problemas dentro do Adventismo do sétimo dia, é necessário colocar luz da palavra de Deus sobre essa discussão, para poder compreender como que as coisas de fato são. E de fato as coisas não funcionam na Bíblia como funcionam na teologia calvinista. Muito pelo contrário. Entretanto, a gente precisa levar em conta estas questões. A gente vê que o Paulo César fica muito emocionalmente envolvido. É muito pesado esse assunto para ele particularmente. Talvez ele tenha dificuldade com os conceitos de perdão, de arrependimento, de mudança, de vitória, de transformação, e até que ponto tem que vencer o pecado para poder estar em paz com Deus. Então, provavelmente, ele sentiu tudo isso muito complexo, tudo isso muito difícil a partir do paradigma arminiano-adventista, e provavelmente essa tenha sido a maior ou uma das maiores razões pelas quais o Paulo César rompeu com a fé adventista para encontrar algum tipo de paz lá no calvinismo e etc. Eu discordo de que o calvinismo ofereça maior paz do que o arminianismo adventista, tá? Se no arminianismo adventista você tem dúvida se você venceu o pecado suficientemente, se você vai perder a salvação, no calvinismo você tem dúvida se Deus te ama e se Deus te elegeu. Então, trocar uma dúvida pela outra, não sei em que melhora, né, a situação. Mas, claro, se você quiser dizer que a doutrina adventista é idiota, a calvinista é a correta, e você quiser ousar acreditar que você é um eleito, sim, você vai para o céu mesmo pecando, mentindo, adulterando, roubando, matando, fazendo o que quiser, porque o eleito teve os seus pecados pregados na cruz, e esses pecados, então, serão infalivelmente perdoados no contexto da graça irresistível e não oferecerão nenhum tipo de barreira para que Deus, que quer salvar a pessoa, salve a pessoa. Entendeu? Porque Deus salva de forma incondicional. Então, nesse caso, o pecador calvinista que é escolhido por Deus, ele pode ter a certeza que ele pode pecar o pecado que ele quiser, que não tem o que fazer, ele vai ser perdoado e vai ser salvo, é infalível, é irresistível, é incondicional e tudo mais. Claro, eles tentam fugir um pouco das implicações de tudo isso, dizendo que o salvo não vai querer pecar, mas no final vai pecar, não é, Paulo César? Então, se todos nós pecamos, você é um calvinista que peca, dentro da ideia do calvinismo, se você realmente é um eleito, você pode pecar com mais tranquilidade, porque já que Jesus morreu por você e não morreu por esses arminianos adventistas aí, então você pode ter paz e os adventistas não podem, né? Porque eles vivem não debaixo da eleição, mas debaixo dessa heresia aí de que pode perder a salvação e não sei o que, e não sei o que lá, beleza? Existem zilhões de discussões por trás desse tipo de discussão, mas beleza. Aí é engraçado que o Paulo César, ele supõe que o entendimento adventista do sétimo dia, de Êxodo 32, 33, implique que somente os impecáveis não serão retirados lá do livro da vida, porque todo mundo que pecar contra Deus vai ser tirado do livro da vida, e todo mundo peca. Inclusive, essa é uma leitura extremamente porca do texto, que realmente faz a gente pensar algumas coisas assim bem complicadas, sabe? Veja bem, para o Paulo César fazer esse argumento imbecil que ele faz, o que ele precisa fazer? Ele precisa tirar Êxodo 32:3 do seu contexto.
Ele precisa trabalhar a expressão riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, não como fazendo referência ao pecado da idolatria da adoração ao bezerro de ouro, mas ao pecado de uma forma geral e restrita. Então, o que acontece? O Paulo César ele tira o texto do contexto para querer dizer que supostamente a fé adventista só admite que não será tirado do livro da vida o absolutamente sem pecado. O que naturalmente faz a gente questionar de onde Paulo César tirou que a fé adventista acredita nisso. Inclusive, esse é mais um dos exemplos das coisas mentirosas que o Paulo César infere a respeito da fé adventista. O adventismo, até onde eu sei, nunca ensinou que a única forma de uma pessoa não ser apagada do livro da vida é se tornar absolutamente sem pecado. É verdade que dentro do adventismo existe um movimento perfeccionista que acredita que no fim dos tempos, no contexto do fechamento da porta da graça, as pessoas poderão e viverão sem pecado para estarem prontas para o momento da segunda vinda. Sim, esse entendimento existe, mas não existe o entendimento de que todo mundo que não viver sem pecado vai ser riscado do livro da vida de acordo com Êxodo 32, 33, tá bom? Pelo menos eu nunca li isso em lugar nenhum, nunca vi nem perfeccionista defendendo isso em lugar nenhum. Então fica mais uma pergunta ao Paulo César aí. Paulo César, de onde é que você tirou essa ideia? Na verdade, o texto de Êxodo 32, verso 33, ele é bastante compreensível dentro do seu contexto, inclusive, e na verdade Moisés, né, Deus para Moisés está fazendo referência a um pecado de mão levantada, que é inclusive análogo ao pecado contra o Espírito Santo. Lembra lá de Mateus 12, versos 31 e 32? Todo pecado será perdoado aos homens, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Então, na verdade, tem perdão para todo pecado, menos contra o pecado em última instância. Inclusive, o próprio livro do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, em relação a toda a doutrina do santuário, falam um pouco sobre isso, né? Existem os pecados perdoáveis no santuário, e o cordeiro era trazido e derramado sangue e tudo mais, etc. E tinha o pecado que não era perdoado, a pessoa ia lá ser apedrejada e acabou. E isso é uma coisa bastante importante, né? E a palavra de Deus ela é muito clara em relação à distinção destas duas coisas. Inclusive lá 1 João, há o pecado para a morte e há o pecado não para a morte. Pecado para a morte, nem rogue por ele, mas o pecado não para a morte você pode rogar por ele. Existe inclusive um texto bastante interessante dentro dessa ideia, em Isaías 48, verso 19 e 20, que é extremamente interessante, aliás, 18 e 19, que é extremamente interessante. O texto diz assim: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Aqui a ideia é que as pessoas, se elas seguissem a lei de Deus, elas seriam abençoadas e não teriam o seu nome destruído de diante de Deus. O que tem a implicação de que as pessoas que não seguem a lei de Deus terão o seu nome destruído de diante de Deus, tá? Agora, a lei de Deus não é simplesmente esse padrão da impecaminosidade absoluta, que a única forma de você cumprir é sendo impecável. A lei de Deus, inclusive no Antigo Testamento e no Novo, pressupõe o perdão, pressupõe que você possa pedir perdão, se arrepender, nascer de novo, andar em novidade de vida, se converter. E se você fizer isso, seus pecados não serão colocados contra você, porque Jesus os carregou na cruz do Calvário. Nós, arminianos adventistas, que inclusive cremos que Jesus morreu por todos os pecados de todas as pessoas, temos a confiança nessa redenção e entendemos que todos nós individualmente temos a responsabilidade de, abrindo o coração para o Espírito Santo, viver em contextos de arrependimento, novo nascimento, fé, transformação, novidade de vida, que vai nos conduzir da transgressão à fidelidade.
A fidelidade não vai ser perfeita, mas ela tem que ser real, a ponto de distinguir o ímpio do justo. O justo, nesse caso, não é perfeito absolutamente, mas ele é justo em comparação com o ímpio, que não crê, que não se arrepende, que peca contra o Espírito Santo. Esse será riscado do livro de Deus. É uma coisa simples. E lá, por exemplo, em Êxodo 32, 33, etc., fica muito claro esse contexto como um todo. Os adoradores do bezerro de ouro que, entre aspas, pecaram contra o Espírito Santo foram eliminados. Os demais foram poupados. Aqueles que foram poupados eram perfeitos? Não, mas eram, entre aspas, fiéis em comparação com os demais. E nós precisamos ser fiéis e perseverar na fidelidade se quisermos sermos salvos. Ou vamos ser salvos no pecado. Como é que funciona isso? Agora a gente vai ser salvo na rebeldia, em pecado de mão levantada contra Deus? É dentro desse contexto que não é a teologia adventista que diz que a gente tem que se afastar do pecado. É a teologia bíblica. E veja que coisa interessante. O adventismo, pelo menos o adventismo, vamos pensar assim, ortodoxo, da maioria, da teologia e de tudo mais, não admite adventistas sem pecado, mas admite adventistas fiéis. E essa faz toda a diferença. Mas parece que o Paulo César não se preocupa com a justiça, retidão, verdade e veracidade dos seus discursos. Só o que importa é atacar com argumentos completamente idiotas, inclusive tirando o texto do contexto, para querer fazer parecer com que o entendimento adventista é que qualquer pecado vai fazer a pessoa ter o seu nome apagado do livro da vida. Não. Somente o pecado contra o Espírito Santo faz o nome da pessoa ser apagado do livro da vida, se um dia esse nome foi lá escrito no contexto da fé e do arrependimento, do novo nascimento, do batismo e tudo mais. É bem simples de entender, na verdade, né? Mas os nossos amigos calvinistas não estão preocupados em demonstrar o entendimento da verdade. Estão simplesmente preocupados em atacar, nem que para isso tenham que tirar o texto do contexto, no melhor espírito esquerdista possível, né? Acuse-os do que você faz. Então, Paulo César, quem tira o texto do contexto para ensinar idiotice aqui é você. Até porque você não usou nenhum argumento do contexto de Êxodo 32 para concluir que ali o livro não pode ser o livro da vida e tem que ser algum outro tipo de livro. Esse é um outro ponto importante. A discussão, vamos pensar sobre o nome no livro da vida, no verso 33 do capítulo 32 de Êxodo, é uma discussão. A discussão do pecado é uma outra discussão dentro do mesmo verso, tá bom? E em relação à ideia ali do riscar do livro, é importante a gente ter uma visão um pouco mais ampla da ideia. Na Bíblia, existem referências aos livros memoriais e ao livro da vida. Depois, lá em Apocalipse, diz que há livros e o livro da vida. Então, especificamente falando, algumas pessoas inferem que existe um livro da morte. Tipo assim, existe o livro memorial, onde está escrito tudo a respeito de todos, o livro da vida com os salvos e o livro da morte com os perdidos. A Bíblia, porém, só faz referência explícita ao livro memorial e ao livro da vida. Não tem nenhuma referência ao livro da morte. Então, dentro da percepção arminiana adventista, todos têm todos os seus atos descritos no livro memorial, aqueles que são salvos têm o seu nome escrito no livro da vida, e aqueles que apostatam da fé têm o seu nome retirado do livro da vida. Ok? É simples assim. Não existe livro da morte dentro da nossa percepção. E é possível, sim, a pessoa ter o seu nome escrito e apagado, esse apagamento acontecendo no pecado contra o Espírito Santo, não em qualquer pecado, como se o nosso nome fosse escrito e apagado a cada bobagem que a gente fala, a cada tentação a qual a gente cede, a cada erro que a gente comete. Não é essa a visão adventista, tá bom? Só que o nosso amigo Paulo César não está nem um pouco preocupado com as questões de uma forma mais profunda, mais séria, mais bem analisada. Só o que importa é pegar um textinho fora do contexto para ensinar idiotices e bobagens. E o ápice da idiotice e da bobagem é assim, né? Porque o Adventismo ensina que o livro de Êxodo 32, 33 é o livro da vida, mas João afirma no Apocalipse
que quem estará do lado do anticristo é porque nunca teve o nome no livro da vida. Esse é o ápice da idiotice, porque agora o motivo da pessoa adorar a besta é explicado em termos de que é porque ela não tem o nome escrito no livro da vida. A relação deveria ser o contrário. Ela não teve o nome escrito no livro da vida, ou não teve o seu nome mantido no livro da vida, porque ela, no final das contas, adorou a besta. Opa, aí existe uma relação de causa e efeito. Adorou a besta, pecou contra o Espírito Santo, escolheu o mundo, o pecado, o diabo, não vai para o céu. Beleza. Agora, não, eu adorei o demônio. Por quê? Porque Deus não me escolheu para a salvação e não escreveu o meu nome no livro da vida. Inclusive é por causa dessa leitura calvinista, né, dessa implicação e dessa leitura, que nós reputamos o calvinismo como uma doutrina diabólica, imunda e tudo mais. E ao final das contas, o Paulo César, ele parece se perguntar, né, como que a igreja adventista consegue conciliar Êxodo 32, 33 com Apocalipse 13, 8 e 17, 8? E eu respondo para você, Paulo César, simplesmente fazendo uma exegese séria de ambos os textos, ou dos três textos, dentro do seu contexto. Olha que coisa simples e fácil, né? E não pressupomos que exista nenhum adventista impecável, ainda que deva existir adventistas fiéis a Deus nos contextos da fé, do arrependimento, do novo nascimento, da fidelidade, ainda que essa fidelidade não se concretize numa perfeição absoluta. Permanecemos pecadores, dependentes unicamente da graça de Deus, e podemos contar com essa graça, até porque, dentro da nossa perspectiva, a graça de Deus é derramada sobre todos e não somente aos eleitos. Um abraço.